aula aqui, íons, tá? O que são íons? Íons. Vamos estudar hoje o que são íons. Nós acabamos de estudar modelos atômicos. Então sabemos a estrutura de um átomo, sabemos como o átomo, quais são as 3 partículas de um átomo. Nós vamos ver a aula de hoje o que são íons, tá? Está totalmente relacionado a átomos, obviamente, tá? Nós vamos ver aqui semelhanças atômicas. Semelhanças. Nós vemos lá que um átomo, ele é composto por prótons, nêutrons, que estão no núcleo, mais os elétrons, certo? Olha o exinho negativo aí. Então, nós vamos ver que existem átomos que apresentam o mesmo número de prótons, mesmo número de nêutrons ou o mesmo número de elétrons. Isso são semelhanças, tá certo? E encerrando a aula sobre a eletrosfera do átomo, ou seja, a região onde orbitam os elétrons, certo? Então vamos para a nossa aula aí, preste atenção. Revisando bem rapidamente, nós vimos que os elementos químicos são representados por letras maiúsculas. Eu tenho o exemplo aqui do sódio, tá? Na, vem do latim de natrium, tá? Formador de sal, é isto. Aqui eu tenho o átomo, por assim dizer, a sua representação atômica no modelo de Niels Bohr, né? Núcleo contendo partículas aqui, ó, nêutrons e prótons estão no núcleo. E temos os elétrons representados aqui em bolinhas azuis na eletrosfera. Como eu disse, quanto maior o número de elétrons, maior vai ser a eletrosfera do átomo. Sacou? Moleza, né? Então é o seguinte, relembrando, o que é o número de cima, professor? O número de cima é a massa do elemento químico. E massa nós representamos pela letrinha A. Então temos aqui a massa do elemento químico, tá? É representado pela letrinha A, fica no canto esquerdo superior, certo? Se é a massa, pessoal, o que é a massa do elemento químico? Tá? Massa é tudo aquilo que está no núcleo, ou seja, a soma de prótons mais os nêutrons, tá? E elétron tem massa, professor? Não. Don't massa o elétron, tá bom? Aqui, e o número de baixo, professor? O que é o número de baixo? O que é o número de baixo, professor? É o número atômico. O que é o número atômico? Tá? O número atômico corresponde à quantidade de prótons que tem esse elemento químico. Prótons. Então, se ele tem 11 de prótons, ele tem 11 de número atômico. Tá? O que é um átomo neutro? Átomo com igual quantidade de prótons e elétrons. Tá? Então, só para a gente compreender a seguinte situação, que nós teremos uma atividade aí, uma avaliação para ser feita, que é a seguinte. Sobre esse elemento químico sódio, representação Na, que nós temos aqui, sobre esse Na, eu vou perguntar a vocês aqui, ó, qual é o número de massa, qual é o número atômico, quantos elétrons ele tem, quantos nêutrons ele tem. É isso que a gente tem que saber, moleza, né? Massa é o número de cima, é 23, tranquilo. Então já posso preencher aqui que massa, vamos apagar aqui rapidamente, massa corresponde ao valor de cima. Então massa é 23. O que é o Z? É o número de baixo, é o número de prótons que tem 11 prótons. Quantos elétrons ele vai ter aqui? Quantos elétrons? Nós vimos que os átomos neutros, por assim dizer, a quantidade de prótons é igual a elétrons. Então, se tem 11 de número atômico, tem 11 prótons, ele tem também 11 elétrons, certo? Agora, nêutrons. Olhando para o átomo aqui. Amados, vocês percebem que os nêutrons estão dentro do núcleo, certo? E o núcleo é o que corresponde à massa do elemento químico, correto? Se eu tenho todo esse valor de massa, que é igual a 23, e nós retiramos aqui os prótons, ó, apaga o próton. Se eu pudesse apagar, qual partícula vai sobrar aqui apenas? Sobram os nêutrons, certo? Então, relembrando, para calcular o número de nêutrons, nada mais é que a massa do elemento químico menos o número atômico, né? Aí fica moleza, massa menos o número atômico. A gente faz aqui 23 menos 11 igual a 12 nêutrons. Bem moleza aí, né? Então, passando a limpo essas informações de uma forma mais clara aí, ó, mais linda, né? Que letra bonita, professor. Está aí os 4 valores para os elementos químicos, certo? Relembrando, isso nós já vimos. Agora, o que é um íon? Tá? Primeiramente, átomo tem a quantidade de prótons igual a elétrons. Vou deixar isso até anotado aqui. Importantíssimo, átomo tem o mesmo número de prótons e elétrons. Agora, um íon, meus amados, é durante uma reação química, durante um estado de excitação, durante um estado de ganho de energia, tá? Os elétrons que estão na eletrosfera, eles podem se deslocar. Isso acontece durante as ligações químicas, tá? Então, nós poderíamos ter aqui, ó, essa primeira representação aqui.
cátion, tá? O que é um cátion? Perceba que existem dois tipos de íon. Ou nós vamos chamá-lo de cátion, ou nós vamos chamá-lo de ânions, tá? O que é isso? Íons são aqui, ó, átomos com diferentes quantidades entre prótons e elétrons. Prótons é diferente da quantidade de elétrons. E um átomo, professor? O átomo tem prótons igual a elétrons. Moleza, é isso, né? Então aqui, eu percebo que nessa representação eletrônica aqui do cátion, nessa representação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 prótons. E ao redor do núcleo, quantos elétrons eu tenho representado aqui? Eu tenho apenas 3 elétrons. Ó. 1, 2, 3. Então, cátion é aquela espécie química, é a representação de um átomo, porém o número de prótons, aqui ó, é maior que a quantidade de elétrons. Quando isso acontece? Para que esse átomo aqui, meus amados, fosse um átomo neutro, tá? Para ele ser um átomo neutro, qual seria a circunstância? Se ele tem 5 partículas de prótons, então obviamente ele deveria ter 5 elétrons. Vamos pôr mais um elétron aqui, tá? Uma bolinha azul, mais um elétron aqui, ó. Pronto. Neste momento, nessa representação, o átomo tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. É um átomo neutro. Isso é um átomo neutro. Agora, por algum motivo, por alguma reação química, esse elétron aqui sai dessa camada, ele vai para outro átomo, esse elétron aqui sai e vai para outro átomo. Enfim, acontece uma reação química, esses elétrons se desprendem da camada eletrônica mais externa, eu acabo tendo um número menor de elétrons, certo? Perceba que quando prótons têm maior quantidade em relação aos elétrons, eu vou chamar este átomo, não mais de átomo, mas eu vou chamá-lo de cátion. Tá. Então, se um elétron pode sair de uma eletrosfera, obviamente ele também pode receber elétron, que é a representação dos ânions que nós temos aqui. Tá? O que é um ânion, professor? Ânion é uma espécie química que está escrito aqui, ó, recebe elétrons, ganha elétrons. Tá? Vamos supor que, para que esse átomo seja estável, temos 3 prótons. Nós deveríamos ter apenas 3 elétrons. Porém, vamos supor que aqueles elétrons deste elemento químico, deste átomo que estava aqui, veio para esse átomo. Vamos supor, certo? Então eu tenho um número agora maior de elétrons em relação a prótons. Ó. Olha aqui. Ó. Quando nós temos uma espécie química com um número de elétrons maior do que a quantidade de prótons, nós vamos chamar essa espécie química de ânion. Sacou isso? Vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Seguindo, como eu represento um íon? Nós estamos falando muito sobre representação. Nós vimos que o elemento químico é representado por uma letra maiúscula, no caso do sódio é o N, e uma segunda letra minúscula, que é o A, tá? Vem de nátrium, já falei isso para vocês, do latim. E essa espécie química apresenta aqui em cima, ó, 23 de massa, é a massa do elemento químico. Embaixo é o número atômico, que corresponde à quantidade de prótons. Moleza é isso? Certo, né? Voltando aqui para o sódio. Nesse exemplo aqui do sódio, vamos supor que ele perde um elétron. Ó. Esse elétron vaza daqui, some da eletrosfera. Ele vai para uma reação química, vamos supor que ele perde um elétron. Como eu disse anteriormente, o cátion tem prótons maior, uma quantidade maior que elétrons, certo? Então nós temos que representar isso aqui, onde eu estou apagando aqui, ó. Certo? Eu posso fazer alguma informação aqui em cima? Não, porque aqui é número de massa. Eu posso fazer alguma informação aqui embaixo, que é o número atômico? Não. Aumentou o número de prótons aqui dentro? Ó? Não. Tudo está no núcleo, não mudou nada. Houve a saída de um elétron. Então, a representação deste íon, nós vamos colocar aqui, já que eu tenho prótons maior que elétrons, nós vamos colocar aqui à direita, no canto superior, um sinalzinho positivo. Um sinalzinho de mais. Tá certo? Se fosse outro elemento químico, exemplo, o enxofre. Nós tivéssemos aqui o enxofre, é representado pela letra S. Vamos supor que desse átomo de enxofre, teria, lá na sua eletrosfera, tivesse saído 2 elétrons. Saiu 2 elétrons da sua eletrosfera. Como que eu vou representar aqui para o átomo de enxofre, que é a letra S? Tá? Bom, se ele perdeu um elétron, é um sinal positivo. Mas ele perdeu 2 elétrons. Eu posso pôr aqui, então, 2 sinais positivos. Ou, da forma que é mais comum nós observarmos aí na apostila, é o número 2 com o sinal positivo. O que isto aqui significa? O que significa essa informação aqui, ó, 2 mais? Significa que ele
perdeu elétrons. Obviamente, se isso for negativo, significa que ele recebeu elétrons, certo? Quando nós temos aqui a presença, então, de um sinal positivo, de uma quantidade positiva, significa que ele perdeu elétrons, ó. Importantíssimo anotar, certo? Perdeu significa que ele doou elétrons para um outro átomo. Nós vamos ver isso em ligações químicas. Qual é o nome agora dessa espécie química? Nós vamos chamá-la de cátion. Cátion é aquela espécie química que perde elétrons. Representamos com um sinal positivo à direita. Beleza? Vendo agora aquele que recebe elétrons. Seriam os ânions. Tá? Nome da espécie química, ânion, recebe elétron. Vamos supor que lá para o sódio ele tenha recebido um elétron, ó. Mais um elétron aqui, ó. Ah, professor, ele tem mais um elétron. Ele ganhou elétrons. Como que eu vou representar aqui na nossa representação do elemento químico? Quando ele perde, é um sinal positivo. Quando ele ganha, é um sinal negativo. Quais são os valores aqui para essa espécie química que agora apresenta um sinal negativo, tá? Nós temos um sinal negativo aqui, ó. Qual é o valor de prótons para essa representação? O valor de prótons, professor, é o de baixo, é 9. Muda prótons? Não, continua sendo o mesmo, 9. Qual é a massa do elemento químico? A massa, professor, é o valor que está em cima. Quanto que é? 19. Muito bem. Quantos nêutrons ele tem? Professor, nêutron eu aprendi que é o de cima menos o de baixo. 19 menos 9 é 10. Certo? Qual é o número atômico desse elemento químico? O número atômico, professor, é o mesmo que o número de prótons. Aqui é 9. Agora eu pergunto, quantos elétrons ele tem? Nós vimos que para os átomos, próton é igual a elétron. Mas aqui eu tenho uma carga negativa, significa que ele recebeu, que ele ganhou elétrons. Olha, ele recebeu elétrons. Se ele recebeu, quantos elétrons ele recebeu? Um sinalzinho negativo, então ele recebeu um elétron a mais. Para os átomos, prótons é igual a elétron, seriam 9 prótons, seriam 9 elétrons. Mas ele tem um sinalzinho negativo, então ele tem um elétron a mais. Quantos elétrons aqui nós temos? 10. Quero dizer a vocês que quando nós temos a representação de um íon, para que a gente não tenha que ficar desenhando toda a estrutura, todo momento, tá? Todo momento desenhar a estrutura, nós representamos por um sinal, positivo ou negativo. Então, revendo aqui primeiramente, eu vou separar aqui, vamos observar primeiro à esquerda, tá? O que acontece aqui com o sódio, ó. Presta atenção. O sódio ele está informando aqui que ele perdeu um elétron. Então não tem mais esse elétron da camada mais externa. Isso acontece durante uma reação química, sacou? Percebam, ó, número de massa, número atômico é 11. Quando ele perde elétron, o número atômico continua sendo o mesmo, continua sendo 11. O que é o número atômico? É próton. Olha aqui, ó, próton tem 11 prótons. Quando ele perde elétron, continua tendo 11 prótons. A massa, que é tudo aquilo que está no núcleo, a massa do elemento químico, é igual a 23. É o A aqui, ó. Quando ele perde elétron, continua sendo 23. O que muda? Qual partícula que muda? Quero ouvir qual? Fala aí pro tio. Qual partícula muda? Elétron, né? Tinha 11. Tem agora um sinal positivo. Temos agora um sinal positivo aqui, significa que ele perdeu elétrons. Era 11. Quantos elétrons tem agora? Tem 10 elétrons. Sacou? Aqui, mesma coisa agora para o flúor, ó. Observando aqui, este que recebe um elétron, ó. Recebeu um elétron. Número atômico desse elemento químico é 9. Quando ele recebe o elétron, continua sendo 9. Não muda. Massa é 19. Quando ele recebe elétron, continua sendo 19. Prótons tem 9, também tem 9. O que muda aqui, meus lindos? Ó, elétron tinha 9. Recebeu um elétron, então ele tem 10 elétrons agora. Tá certo? Representação aqui para esses elementos seria desta forma. Quando perde elétron, temos aí que anotar que são chamados de cátions. Cátion, olha que lindo aqui, ó. Cátion, certo? Quando ele recebe elétron, nós vamos chamar ele de ânion. Ânion. Pergunta de prova, o que é um cátion, o que é um ânion? É uma espécie química, um átomo que perdeu ou ganhou elétron. Sacou? Moleza, né? Vamos lá, vamos fazer mais exemplo aqui. Uma outra forma, meus lindos, quando tem um sinal positivo, significa que ele
perdeu um elétron. Pode ser também mostrado dessa forma aqui, ó. 2 sinais positivos significa que ele perdeu o quê? 2 elétrons, né? Ou, como eu disse a vocês, diretamente o número e a carga positiva. Para essa representação do Al, que é o alumínio, significa que ele perdeu 3 elétrons. Bem moleza, né? E aqui, carga negativa. Opa! Um sinalzinho negativo significa que ele tem o quê? Mais um elétron. Sinalzinho 2 menos significa que ele tem mais 2 elétrons. E aqui 3 negativos significa que ele recebeu 3 elétrons. Bem moleza, né, gente? Bem moleza. Lembrando, importantíssimo, muda a massa? Não. Muda número atômico? Não. Muda nêutron? Não. O que muda quando o átomo se transforma em um íon? Muda a quantidade de elétrons. E só. Tá? Não esqueçam disso, muda apenas a quantidade de elétrons. Vamos lá. Um outro tópico da nossa aula aí, nós vamos falar sobre semelhanças atômicas. Aqui, ó, semelhanças atômicas, tá? Semelhanças, obviamente, diz alguma coisa igual, tá? Se nós estamos falando atômico, alguma semelhança relacionando o valor do átomo, tá? Todas as semelhanças químicas, percebam aqui no quadro, ó. Lendo com o tio aqui, ó. Isótopo, isóbaro, isótono, isoeletrônico. Estas são as 4 definições que nós vamos estudar para semelhanças atômicas. No pé da letra, no estudo da química, tá? Iso, quando vocês se depararem com essa situação, iso significa igual, ou seja, semelhante, tá certo? Isotônico. Tá? Ele tenta equilibrar ali as suas quantidades de sais minerais quando você toma um isotônico. Tá? Iso na química nós vamos chamar de, tem a propriedade de ser considerado como igual ou semelhante. Então aqui, iso, para a primeira representação, isótopo, iso é igual. Quais são as partículas aqui do átomo mesmo, gente? Tem no núcleo prótons e nêutrons, no núcleo. Isso está no núcleo, que dá toda a massa do elemento químico. Tá? Qual é a partícula que está na eletrosfera? São os elétrons. Ótimo, vocês estão sabendo isso, espero que sim. Então, isótopos. Iso vai ser uma semelhança, iso, igual a qual valor aqui? Ó? Ao valor de P. O que é P? Prótons. Então, são elementos químicos que têm o mesmo número de prótons. Isóbaros. Iso é igual. Que letrinha nós temos aqui? A. E A é o que para nós, meus lindos? É a massa do elemento químico. Então serão elementos químicos que têm mesma massa. Se você já sacou, me ajuda aqui, ó. Iso. Iso é igual. Que letrinha a gente tem aqui? N. Mesmo número de nêutrons. E isoeletrônico mais difícil, né? O mais difícil. Iso igual eletrônico. O que isso me lembra? Lembra elétrons. Tá? Então, vendo em um mais melhorzinho aí, né? Explicando melhor, isótopos, olha, elementos químicos que têm o mesmo número de prótons. Então, vou ter um conjunto, eu vou comparar um elemento com outro, tá certo? Eu tenho aqui, num primeiro momento, ó, 3 representações para o átomo do hidrogênio. H é hidrogênio. Número de cima é a massa. Ó, esse hidrogênio tem massa de 1. Esse aqui tem massa de 2. Esse tem massa de 3. As massas são diferentes. Agora o número atômico desse hidrogênio é 1. Número atômico desse hidrogênio é 1. Número atômico desse hidrogênio é 1. Ou seja, eu vou dizer que estes 3 átomos de hidrogênio com diferentes massas, estes 3 eu vou chamá-los de isótopos de hidrogênio. Assim como aqui embaixo eu tenho oxigênio, ó. Número atômico é 8. 8 prótons, certo? Tem massas diferentes, ó. Aqui é 16, massa de 17, massa de 18. Mas tem o mesmo número atômico. Então, eu vou dizer que estes 3 elementos químicos oxigênio são isótopos entre si. Tem que ser sempre 3, professor? Não. Pode ser 2, pode ser 4, pode ser 5, pode ser, tá? Conforme sua imaginação aí, ou que o exercício proporcionar, tá certo? Pode ser 3, pode ser ou mais. Isóbaros, como eu disse a vocês, iso é igual, letrinha A. A significa massa. E qual é a massa do elemento químico na representação? Onde está marcado? Em cima ou embaixo? Está marcado em cima. Então temos aqui, ó, o elemento químico potássio, que é o K. Ele tem massa de 40.
Este outro elemento químico aqui, que é o cálcio, observem, ó, ele também tem massa de 40. Então eu vou dizer que esses dois elementos, para essa situação, potássio e cálcio, são isóbaros entre si. Então percebam como será aí mais para frente, tá? Teremos lá exercícios, elementos da seguinte situação, ó, x e y. Dois elementos quaisquer aí, não sei quais elementos são. Vamos supor, aqui é 30, aqui é 29. Não, aqui vai ser 30 também. Deixa eu fazer 3 elementos. Tá? Vamos só ver se vocês estão sacando aqui, ó. 3 elementos diferentes. X, Y e fala uma letra para mim aí. Muito obrigado. Pode ser W. Tá? Aqui também vou pôr 30, aqui eu vou pôr 29. Aqui eu vou pôr 10. Aqui 11 e aqui 10. Vamos supor, essas 3 representações, x, y e z, elas apresentam alguma semelhança em comum? Sim. Observem aqui, o x e o y, o x tem 30 de massa e o y também tem 30 de massa. Qual semelhança eles apresentam? Eles são isóbaros. Então poderia dizer que x e y são isóbaros entre si. Por que são isóbaros? Apresentam a mesma massa. Moleza, né? Isoba, letrinha lasqueira. Isóbaros entre si. Existe mais alguma outra semelhança? Sim, eu tenho, observo aqui, 10 do elemento X e 10 aqui do elemento W. São números de prótons, ou seja, são números atômicos. Eles têm o mesmo número de prótons. Vou chamá-lo então de isótopos. O elemento X e W são isótopos entre si. Tá? Nada impede que um elemento químico seja isótopo e isóbaro de outro. Tá certo? São semelhanças. Além destas duas, nós temos também os isótonos, N nêutrons. Tá? Observando no primeiro momento, eu vejo aqui cloro e cálcio. Cloro e cálcio, ó, apenas para esses dois elementos. Cloro tem 37 de massa. Cálcio tem 40 de massa. Cloro tem 17 de número atômico. Cálcio tem 20 de número atômico. Eles apresentam alguma semelhança entre si? Tem alguma semelhança? Não. Porque massa é diferente, número atômico é diferente. Mas se nós fizermos o valor de nêutrons para esses elementos, tá? No caso do cloro, 37 menos 17, nós vamos ter 20 nêutrons. Professor. E se fizermos aqui 40 menos 20, o cálcio também tem 20 nêutrons. Então eles são isótonos, N igual, né? Número de nêutrons iguais. Eles são isótonos entre si. Bem fácil aí, né? E isoeletrônico, né, meus lindos? Ó, isoeletrônicos, olha só. Obviamente tem iso igual, eletrônicos, mesmo número de elétrons, tá? Um exercício muito parecido que já caiu sobre isoeletrônicos são essas circunstâncias aqui. Nós temos o oxigênio. Vou colocar aqui 2 cargas negativas para ele. Ele tem número atômico de 8. Vou colocar aqui o magnésio. Vou colocar aqui 2 cargas positivas para ele. E vou colocar aqui o número atômico dele, que é 12. Tá certo? Vou colocar aqui o flúor. Nós já vimos, ele tem 9 de número atômico. Vou colocar aqui uma carga negativa para ele. Flúor. E vou colocar aqui mais um. Tá faltando mais um aqui, que é o 10 é o... Tá bom, esses 3 aqui. Esses 3 elementos apresentam alguma semelhança? Tá? Não coloquei o número de massa dele aqui, mas não nos interessa mais. Número atômico é igual, ó, 8, 12, 9. Não, são números diferentes. Mas eles têm uma mesma quantidade de elétrons. Ó. Percebam que para o oxigênio, ele tem 8 de número atômico, tem 2 cargas negativas. Quantos elétrons ele tem? Ele vai ter 10 elétrons. Quando aqui é negativo, aumenta o número de elétrons. Para o magnésio agora, ó, magnésio tem 12 de número atômico, ele teria 12 elétrons. Mas aqui é positivo. Quando é positivo, perde elétrons. Tá? Seria 12, perdeu 2, ele vai ter aqui 10 elétrons. Para o flúor, para essa representação, ele tem 9 de número atômico, tem 9 prótons, teria 9 elétrons, mas tem uma carga negativa. Quando é negativo, aumenta. Quantos elétrons? 10 elétrons. Então, as 3 espécies químicas aqui representadas apresentam o mesmo número de elétrons. São isoeletrônicos. Bem moleza aí, né, moçada? Bem moleza. Vamos lá. Para semelhanças atômicas, olha.
Temos um quadro aqui bem característico, bem provável de cair algum exercício aí do nosso simulado ou do nosso trabalho, tá? Presta atenção. Vamos lá, lindezas. Verificando esse quadro aqui, ó, a ser preenchido, tá? Perceba que nós temos 3 comparações. Nós temos em primeiro momento aqui 2 representações para o urânio. Eu tenho aqui, ó, urânio e urânio, tá? Então aqui temos alguma semelhança entre esses 2 pares aqui de urânio. Aqui eu tenho cálcio e Ar, argônio. Qual é a semelhança entre esses dois? Vamos ver. Temos aqui o P, que é o fósforo, e S, que é o enxofre. Qual semelhança nós temos entre eles? Primeiramente, tirando os valores, tá? Com muita tranquilidade aqui, ó. O que é prótons, professor? Prótons é o número atômico, é o número de baixo, né? Então aqui, para esse primeiro par aqui, 92 é a quantidade do urânio, para esse urânio aqui. E esse urânio aqui, por sinal, diga-se de passagem, que ele também tem 92 prótons, certo? Quantos elétrons ele tem? Tem algum sinal positivo aqui ou negativo aqui em cima para mudar elétron? Não, não tem. Então, se não tem, prótons é igual a elétron. Então, tem 92, aqui também tem 92. Nêutrons. Como que descobre nêutrons, professor? Nêutrons está aqui, ó. Está aqui embaixo. Esqueceu? Ó, é a massa menos o número atômico. Fazendo para essa primeira representação, 235 menos 92, 143. Certo? 237 menos 92, 145. Beleza. E A, o que é o A, professor? A é a massa. Massa é o valor de cima. Tá certo? 235 para essa representação e aqui 237. Eles apresentam alguma semelhança entre si? Sim, eles têm o mesmo número de prótons. Eles têm o mesmo... E tem também, ó, o mesmo número de elétrons. Então, para essa representação, ó, eles são isótopos. Tem o mesmo número de prótons e também tem o mesmo número de elétrons. Então, poderíamos também marcar aqui que eles são isoeletrônicos também. Tá certo? Trônicos. Não vou passar para o lado de lá porque eu vou precisar escrever ali. Trônicos. Tá certo? Agora aqui, para essa segunda representação, cálcio e argônio. Vamos lá. O número de prótons é o de baixo, 20. O número de prótons do argônio, o de baixo, é o 18. Não tem sinal aqui positivo nem negativo, então o número de prótons é igual a elétron. Tá? Quantos elétrons tem o cálcio? Tem 20. Quantos elétrons tem o argônio? Tem 18. Nêutrons é o de cima menos de baixo. 40 menos 20? 20. 40 menos 18? 22. Massa, A é a massa, é o número de cima. Qual é o do cálcio? É 40. Qual é o do argônio? É 40. Ou seja, eles têm a mesma massa. Mesma massa nós vamos chamar de isóbaros. Moleza, né? E aqui, fósforo e enxofre. O número de prótons é o de baixo, 15. Para o enxofre é 16. Número de elétrons, novamente, ó, não tem sinal positivo nem negativo. Então, elétrons é igual ao número de prótons. Então, se tem 15, aqui também tem 15 elétrons. E aqui também tem 16 elétrons. Número de nêutrons, faz a diferença aí, ó. 31 menos 15, 16. 32 menos 16, 16. Já vi minha igualdade aqui, ó. Eles têm o mesmo número de nêutrons. Tá? Só para terminar, massa é o de cima, é 31. Opa, e massa aqui é 32. Eles têm o mesmo número de nêutrons. Como é que eu vou chamar essas espécies? De isótonos. Moleza, né, gente? A gente retira aí os valores, tá? Tenho aqui o quadro preenchido de melhor forma. Nós retiramos os valores e identificamos as suas semelhanças. Bem moleza aí, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal, para praticamente encerrar aí esta aula, tá? Falando rapidamente sobre a eletrosfera do átomo. Eletrosfera, região externa, onde estão posicionados os elétrons. Tá? E como eu disse, esses números de elétrons são o seguinte: conforme um elemento químico, um átomo, tem um maior número de elétrons, esses elétrons não estarão todos concentrados ao redor do núcleo. Eles vão aumentando seus níveis de energia. Quanto mais elétrons, maiores são as camadas existentes ao redor do núcleo. Tá? Uma forma de representar aqui num plano é o seguinte: ó, temos o núcleo, pequenininho, esférico, maciço. Estou zoando aqui já, deixa eu apagar aqui.
né? Temos um núcleo aqui pequeno, esférico, núcleo, carga positiva mais os nêutrons. Tudo isso dá a massa do elemento químico, né? Nós vamos ter um primeiro nível de energia ao redor do núcleo. Ó. Segundo, um segundo nível de energia ao redor do núcleo. Terceiro, um terceiro nível de energia do redor. E assim por diante. Quantos níveis de energia nós temos ao redor do núcleo? Nós temos identificado 7 níveis de energia. 7 níveis. Cada nível possui uma letra maiúscula para representar. Tá? Poderia ser a letra A, o primeiro nível, né? Mas eu vejo aqui que o primeiro nível de energia é representado pela letra K. Depois da sequência, a ordem alfabética. Por que a letra K? Tá? Porque fizeram homenagem ao cientista Kelvin. Sabe aquele da temperatura? Vocês vão estudar isso em física. Lord Kelvin foi homenageado, tendo a primeira letra do seu nome dado o nome para o primeiro nível de energia. Tá? Aí segue aí o segundo nível de energia, letra L, letra M e assim por diante. Cada nível de energia comporta um número máximo de elétrons. Tá? Tem que decorar isso? Não, isso a gente vai mostrando, tá? Nos exercícios. Percebam, ó, primeiro nível de energia comporta no máximo 2 elétrons. Segundo nível, 8 elétrons. Perceba que os elétrons são crescentes, né? Na terceira camada, aqui na camada M, ó, na terceira camada, nós temos até 18 elétrons. Até, tá? Então, na camada N, também 32 elétrons. Na camada O, também 32. Depois esse número começa a decair aqui, ó, 18 elétrons na camada P e 8 na camada Q. Certo? Tem que decorar isso? Não. Por enquanto não, não se preocupe com isso. Mas, observando aqui, ó, esta estrutura aqui do átomo para a representação do carbono, certo? Qual seria a distribuição desses elétrons seguindo a orientação aqui dessa eletrosfera? Qual seria a distribuição? Perceba que o primeiro nível de energia é esse aqui, ó, fazer aqui em roxo, ó. É esse aqui o primeiro nível de energia, tá certo? Quantos elétrons cabem no primeiro nível apenas? Cabe no máximo 2 elétrons, ó. Então teríamos para o carbono a camada K preenchida com 2 elétrons. Professor, mas o carbono, tá? Ele tem 6 de número atômico, ele tem 6 elétrons. Nós temos 2 elétrons já na primeira camada. Preencheu a camada mais próxima do núcleo, agora eu vou para a próxima camada. Nós teríamos aqui a camada L, já tem 2 elétrons. Para chegar a 6, quantos elétrons faltam? 4. Então, na camada L, nós temos a presença de 4 elétrons. Observem que na camada L aqui, cabe no máximo, ó, 8 elétrons. Cabe no máximo, tá? Uma quantidade menor pode ter? Pode. Mais que 8 não. Então temos aqui a distribuição em níveis de energia da seguinte forma. Na camada K, que é a primeira camada, 2 elétrons. E na camada L, na segunda camada de energia, nós temos 4 elétrons na camada de valência. Ok? Uma forma simples aí de representar a eletrosfera do átomo. Aqui novamente, uma outra representação, um núcleo, né, com as partículas de prótons e nêutrons. E aqui as camadas, os níveis de energia. Lembrando, qual foi o cientista que determinou os níveis de energia? Quem? Foi Bohr, né? Não esqueça disso. Valeu, moçada. Encerramos por aqui. Vocês têm algumas atividades. Peguem os exercícios de fixação aí da apostila de vocês e do livro de atividades. Deixo este exercício como sugestão. Voltem lá para o Meet para a gente realizar nossas palavras finais. Valeu? Um abraço. Até mais. Lá para o Meet, lá para a sala. Beijo, tchau.